Este texto é uma aula expositiva, né, referente a uma conferência da professora Gisele Camargo, que faz uma linha do tempo, né, das transformações sofridas através do evolucionismo cultural, marcador importante na formação da etnologia e da antropologia da dança, até o surgimento dessa disciplina e alguns dos seus desdobramentos contemporâneos. Então, ele tem uma breve cronologia histórica. Então, entendemos que começamos, né, em 1899 com as obras, né, do Boas, mas também do Morgan, que vão nos direcionar, então, para os primeiros passos na pesquisa em relação à questão do tema da dança dentro da antropologia, ainda não como uma especialidade, né, como um estudo específico da movimentação humana, né, a sua estrutura e a sua estilística, né, dentro de sua estética. Depois nós vamos ver, né, como a antropologia britânica, especialmente o funcional estruturalismo, né, a partir da obra de Fraser, depois Taylor, né, que contribuíram também para a formação da antropologia social britânica e da antropologia cultural dos Estados Unidos, ambas de língua inglesa, mas tiveram fortes influências sobre o pensamento de Claude Lévi-Strauss, o antropólogo estruturalista francês, né? E Radcliffe Brown, que também é um funcional estruturalista britânico, como foram importantes aí no desenho da relevância e dos temas de estudo. Nós teremos uma obra, outras aulas mais específicas detalhando alguns aspectos que são desenvolvidos em cada uma dessas obras. Aqui é só para a gente ter realmente uma linha de tempo e entender que o marco, então, que dá o pontapé inicial a partir desse cenário efervescente que vem bem do finalzinho do século XIX, virada do século XX, se dá com a publicação do livro História Mundial da Dança, né, na Alemanha, 33. Né? Em outro vídeo nós já vimos que esse livro foi traduzido em 37 para a língua inglesa, então ele já passou a ser articulado ao campo da antropologia de língua inglesa. Ele vinha, né, de uma tradição histórica antropológica alemã e austríaca, né? E também nessa época os avanços, né, nos debates dentro da reflexão culturalista de Boas, né? Na década de 60, então, depois da década de 30, a gente tem um gap, um período extenso, né, de mais ou menos uns 30 anos, onde há uma maturação, né, e uma separação, uma especialização, né, com a designação da coreologia como etnologia da dança por Gertrude Kurat. Né? Esse trabalho é fundamental. Nós temos outros vídeos que falam um pouquinho mais detalhadamente sobre a questão de como a Kurat vai construir um sistema de abordagem da dança, né? E vai acabar, então, também afetando obras de outros autores de língua inglesa, como Evans Pritchard, Joan Kellino-Moku e, finalmente, nos anos 70, né, Adrienne Klepper, no final da década de 70, com o texto A Dança Segundo a Perspectiva Antropológica, que é um artigo de referência da área, né, um artigo de importância, né, que é um marco, né, para a entrada nos anos 80 e que vai redefinir um conjunto de linhas de pesquisa mais na contemporaneidade. Né? Então, só para lembrar um pouquinho, né, que nós tínhamos, então, a presença dos marcadores do evolucionismo, pensando, então, a estágios do desenvolvimento. Então, a primeira modelagem, né, teórica que é dada à análise da dança e tentar posicionar ela dentro, né, de estágios de desenvolvimento humano, então tentando criar uma certa ideia hierarquizada, né, de danças primitivas, né, danças dos povos bárbaros, danças dos civilizados, e que vai acabar se apresentando fortemente, tanto nas ciências sociais, quanto será bastante usada por grande parte dos historiadores tradicionais, mais positivistas, vamos dizer assim. A escola difusionista também vai fazer grandes efeitos, né? E há uma combinação, em alguns momentos, de elementos do evolucionismo com o difusionismo. Então, a ideia dos círculos concêntricos de difusão de uma atividade como a dança, né, como elementos culturais são difundidos através de guerras, viagens, comércio, meios de comunicação. Né? E essa também é uma das ideias que está presente, né, no monolinear evolucionismo difusionista lá das obras do Kurt Sachs. Bom, então, nesse sentido, a ciência da coreologia de Gertrude Stein
ela tem uma dívida profunda com os desenvolvimentos e o debate que ocorre no corpo, né, da escola estrutural funcionalista britânica. Podemos ver aqui um pouquinho mais, né, como esses autores se dedicaram em aspectos monográficos no interior de sua investigação mais ampla sobre o tema antropológico e acabavam, então, comentando, né, ou citando, ou fazendo breves descrições sobre temas que estão associados ao corpo humano, ao movimento humano, ao gesto humano e à dança. Né? Então, Morgan, por exemplo, né, vai fazer referências a essa temática na sua abordagem sobre os iroqueses. Taylor, né, que vai ter uma visão bastante pessimista, né, e sombria sobre o tema da dança no mundo moderno, já que ele observa, né, como também é muito comum naquele contexto, né, uma ideia de uma degradação, né, do senso de sagrado nas sociedades civilizadas. Então, nós já vimos isso em outros textos, né? Se a gente aborda isso do ponto de vista histórico, a gente vai ver como vários dos autores que estudam o período da pré-escrita insistem nessa ideia, né, de que há uma degradação. Né? Então, a própria obra do Paul Boursier, no primeiro capítulo, ela vai ser incisiva em relação a isso, né? A ideia de uma perda, né, da potência simbólica. Então, nós temos uma tendência a seguir dois grandes alinhamentos, que é esse alinhamento chamado evolutivo, de estágios do desenvolvimento, ou já abordar dentro das ciências sociais o tema da dança como uma forma cultural, como cultura. No alinhamento dos estágios de desenvolvimento humano, né, então a gente vai ver uma tendência, né, a essa passagem, então as formas, né, de classificação do pensamento mágico ao pensamento religioso ordenado e depois ao pensamento intelectivo, científico. Né? E em Boas a gente vai ver o fenômeno da dança dentro do campo da própria cultura, ou seja, como uma atividade cultural, como uma estrutura de ordem efetivamente simbólica. O funcional estruturalismo seguirá também tratando dessa temática da dança em autores como Radcliffe Brown, nas suas pesquisas etnográficas, né, entre os andamaneses, nos trabalhos, né, na África, né, também com Evans Pritchard, né, tentando abordar aspectos da vida, da estrutura social, da vida política, né, ressaltando mais aspectos do desenvolvimento de uma antropologia social da dança, propriamente dita. É na década de 60, então, que a gente vai ter esse divisor de águas, né, que é essa abordagem que vai trazer, então, para o campo dos estudos histórico-culturais e da antropologia, né, elementos, né, coreológicos, né, de uma coreologia e de uma etnocoreologia, né, e o desenvolvimento de um sistema de notação que é comparável ao sistema do Laban, mas numa perspectiva que tende a permitir construir um sistema capaz de abordar culturas as mais diversas. Né? Então, essa obra é um marco fundamental na história da disciplina e na formação de um tipo de raciocínio que aborda a dança, né, do ponto da cultura, mas também agora, fundamentalmente, do ponto de vista simbólico e da questão da linguagem. Esses trabalhos, né, então, nos anos 70, eles vão ampliar, né, a sua perspectiva e tentar retomar, né, além dos aspectos da linguagem, como as questões de linguagem se combinam com aspectos do desenvolvimento social e cultural. Né? Então, a perspectiva apresentada, né, pelo trabalho da Currat vai trazer exatamente uma ferramenta teórico-metodológica que vai ser reposicionada no campo social das forças sociais, né, como uma tentativa, né, ali de manter, né, elementos, né, que configuram a reflexão artística dentro do campo das ciências sociais. Né? E, no final da década, já prenunciando os anos 80, né, a gente passa a ter uma contribuição que também é de ordem social, mas que envolve elementos de caráter político, né, e novas categorizações científicas, como as questões do gênero, que são fortemente, né, apresentadas, né,
nos estudos agora sobre a questão do corpo. Então, as relações corpo e gênero passam a ser fortemente acentuados na entrada da década de 1980.